Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje, especialíssimo, né? Anjos e demônios. Olha aí. Anjos e demônios. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. Pois é, muito se fala de anjos e demônios, mas eu trarei aqui hoje um estudo bem aprofundado para entendermos quem eles são a partir de estudos de filósofos, teólogos e textos antigos. Então trarei textos antigos como Gênesis e o livro de Enoque, muito importante o livro de Enoque, e vou dar algumas explicações até sobre o livro de Enoque, bem como os estudos dos filósofos e teólogos Agostinho e Tomás de Aquino. Bom, primeira parte. De acordo com Agostinho, que foi um filósofo e teólogo do século V, os anjos são seres espirituais, ou seja, são seres que vivem numa frequência vibratória maior que a nossa, numa frequência energética maior do que a nossa, com a função de mensageiros. Então a palavra anjo significa mensageiro. Ou seja, são seres de luz e espírito, com elevada frequência vibratória. Isso que os diferencia de nós, a elevada frequência vibratória, elevada inteligência, elevada luz. Segunda parte. Ainda de acordo com Agostinho, alguns anjos, pela sua arrogância, prepotência, orgulho, soberba, né? Todos esses termos cabem, se rebelaram contra Deus e se tornaram os demônios. Então eram seres de luz e se rebelaram contra a Deus e contra, podemos chamar de inteligência suprema, podemos chamar de consciência cósmica, ou podemos chamar de um termo que eu vou utilizar hoje, que é Altíssimo. Assim começou a diferença entre anjos que permaneceram unidos a Deus e demônios que se opõem à inteligência suprema. São os anjos rebeldes. Mas hoje nós, pelo livro de Enoque, nós vamos trazer algumas revelações muito importantes. Terceira parte. Agora, de acordo com Tomás de Aquino, então filósofo e teólogo do século XIII, existe uma hierarquia dos anjos com poderes e funções diferentes. Então vou falar dessa hierarquia dos anjos, que é muito importante para conhecermos todas as hierarquias, porque existem, evidentemente, anjos cada vez mais poderosos, né? Então, os mais próximos dos seres humanos nós denominamos anjos, mas existem seres muito mais potentes. Então, seres de primeira hierarquia, com muito mais poder e tudo mais. Os primeiríssimos são os serafins, que conhecem os segredos divinos, todos os segredos divinos, tudo que para nós são segredos, eles conhecem. Os querubins, que não são exatamente como nos quadros, né? Nos quadros da Renascença, que eram bebezinhos, não, são anjos de elevado poder. Então, aqueles quadros não revelam muito bem quem eram esses anjos, né? De muita luz, de elevado poder. Então, os querubins transmitem o conhecimento para os outros anjos. E logo em seguida temos tronos. Tudo da primeira hierarquia, que estão em contínua ação divina. Aí vamos para a segunda hierarquia. Então temos dominações.
governam os demais anjos. Virtudes fazem milagres e afastam obstáculos. Então são esses que fazem muitos milagres e afastam obstáculos da nossa vida. Potestades lutam contra as forças do mal. Então são as potestades que lutam inclusive contra os demônios e contra todas as forças do mal. Terceira hierarquia, principados. Então presidem os bens dos espíritos. Então presidem os bons espíritos. Presidem os bons espíritos. Então são eles que comandam, né, e presidem nos principados. Aí já vem uma hierarquia que conhecemos mais, que é a hierarquia dos arcanjos. Então são mensageiros das grandes verdades divinas, né? Então conhecemos o arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, né? E Gabriel foi o anjo da Anunciação, né? Vamos lembrar disso. Anjos é a ordem mais próxima dos humanos. Então aqueles que nós temos mais contatos são os anjos. Um contato mais contínuo, vamos dizer assim. Então vamos para a quarta parte. Enoque no Gênesis, né? Eu vou trazer o livro de Enoque, trazer revelações importantíssimas do livro de Enoque, mas como é que ele está colocado lá no Gênesis? Então, capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, essa é a passagem de Enoque. Muitos interpretam esse trecho como uma revelação de que Enoque ascensionou. Ascensionou para Deus e ascensionou em Deus. Eu também interpreto essa passagem da mesma forma. Então, que é uma revelação da ascensão de Enoque. Quinta parte. Revelações do livro de Enoque. Então vamos colocar esse livro em seu contexto histórico, na sua importância. O livro de Enoque pertencia à Bíblia e foi retirado da Bíblia. Na minha opinião, porque é um livro muito revelador. Então, é desses livros que revelam demais, né? Então, houve uma série de acordos e tudo mais, e muitos textos foram retirados, né? Foram chamados de textos heréticos ou apócrifos. Mas esse, especialmente, é muito revelador de um trecho da Bíblia que, se não interpretarmos por este livro, fica quase que incompreensível. O livro de Enoque ainda está presente na Bíblia da Etiópia. Então, seja pela religião ortodoxa, seja por outras religiões, na Bíblia da Etiópia ainda está presente, não foi retirado. Este livro revela o mistério contido no seguinte trecho do Gênesis. Então você vai encontrar no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ué, que filhos de Deus são esses que pegam as mulheres? E que escolhem as mulheres e que têm filhos com elas? Se isso não for revelado, fica um tanto quanto estranho, um pouco misterioso, um pouco não explicado. E na sequência vem outro mistério que o livro de Enoque revela. Havia naqueles dias gigantes na terra, os nefilins, né? Sem as explicações de Enoque, esse trecho do Gênesis, do capítulo 6, é envolto em mistério e não explica o que aconteceu. Então, é um parágrafo praticamente, e nesse parágrafo não se explica mais nada. Então é justamente no livro de Enoque que vai haver explicação desse parágrafo.
Então era um livro importantíssimo da Bíblia, para trazer explicações fundamentais, que explicavam esse trecho misterioso, vamos dizer assim. Então, um livro importantíssimo. Por isso, Enoque esclareceu em seu livro o que aconteceu no passado da Terra, entre justamente anjos e demônios. Então, o que aconteceu no passado da Terra entre anjos e demônios? Então, vamos lá. Trarei esses esclarecimentos, essas explicações a seguir. Sexta parte. Explicações e esclarecimentos de Enoque. O que Enoque revela em seu livro, nos capítulos 6 e 7, é que os anjos caídos, ou demônios, como os chamamos, desceram e se relacionaram sim com as mulheres. Então aí já pode surgir uma dúvida. Ô André, mas pode surgir a seguinte pergunta, mas como assim, né? Se os anjos caídos ou demônios eram seres espirituais, como poderiam se relacionar fisicamente com as mulheres? Ô André, você não acabou de falar, você não trouxe aqui Agostinho, né, aquele filósofo maravilhoso, teólogo maravilhoso do século V. Você não disse que ele disse que são seres espirituais e que depois Tomás de Aquino concordou que eram seres espirituais? Como é que tiveram relações físicas com as mulheres? Então, hoje temos condições de explicar melhor até do que naquelas épocas, né? Do que no século V e do que no século XIII. Ao baixar a sua frequência vibratória, então os seres de elevada frequência vibratória, como são os anjos, ao baixarem a sua frequência vibratória, eles também podem ficar numa condição mais densa, semelhante à nossa. Os anjos caídos puderam adquirir características físicas e se relacionar sexualmente com as mulheres. Então, eram sim anjos caídos. Então, essa é uma das interpretações mais fortes que tem sobre essa passagem. E essa explicação justamente vem de quem leu o livro de Enoque, porque no livro de Enoque tudo isso fica muito claro. Então, esses anjos, inclusive, num primeiro momento, tinham dúvidas se seriam tremendamente castigados. Então, eles até fizeram um pacto entre eles, para que todos concordassem, e para que não apenas o líder deles fosse punido. Mas as revelações não acabam aqui, continua. No capítulo 7, versículo 2, temos o seguinte, olha que importante. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, confirmando aquela passagem que está no Gênesis, capítulo 6. Conceberam gigantes. Olha aí. Ô André, mas isso não é mito? Não, não é mito, é realidade. Ah, então, quando Davi lutou contra o gigante, não era apenas um mito? Não, era realidade. Os gigantes realmente existiram. E foi uma época terrível da humanidade. Por quê? Olha como ficou terrível, e isso só o livro de Enoque explica bem. Tais gigantes se alimentaram de tudo que havia na terra. Então, você imagina seres de uma estatura muito maior, com uma fome muito maior do que os homens. Então, eles começaram a se alimentar de tudo, né? Frutas e todos os alimentos. Só que, não satisfeitos com isso, eles, então, primeiro frutas e plantas, depois animais. Então, começaram a se alimentar de pássaros, de aves, de todos os animais que tinha na terra, para saciar aquela fome gigantesca que eles tinham. Agora, o pior aconteceu depois. Depois eles começaram a fazer canibalismo com os homens. E isso está no texto de Enoque. Quando chegou nesse ponto, aí chamou a atenção
dos anjos. Então, quem fez tudo isso? Os anjos caídos. Então, os anjos caídos desceram, se relacionaram com as mulheres e tiveram os gigantes, os nefilins, né? E esses gigantes, eles primeiro se alimentavam de frutas, de vegetais, do que eles podiam, depois dos animais, e depois chegou no ponto do canibalismo. E aí, segundo o livro de Enoque, está tudo lá no livro de Enoque. Então os homens se desesperaram, porque era uma situação totalmente fora do controle e eles estavam morrendo para alimentar os gigantes. Chegou nesse ponto. Então os homens desesperados fizeram orações para os céus. Então entraram em oração para que os anjos interferissem, né? Então os anjos caídos ou demônios vieram aqui e aprontaram tudo isso. Estava numa situação tão desesperadora que os homens pediram a intervenção dos anjos. E aí vamos lá para um trecho lá também do livro de Enoque. Então Miguel e Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel, que é o querido diretor divino, Uriel é o querido diretor divino, ouviram os clamores dos homens. Isso está no capítulo 9, versículo 1 do livro de Enoque. Então, o Altíssimo, né, um outro termo para Deus, né, ou inteligência suprema, ou consciência cósmica, então resolveu intervir, porque chegou num momento desesperador. E enviou quem? Uriel, né, o querido diretor divino, até Enoque para avisar que a batalha dos anjos contra os anjos caídos ou demônios começaria naquele momento. Então, os homens se desesperaram, bradaram aos céus, fizeram súplicas, fizeram orações, chamaram os anjos e realmente os anjos, como tem uma comunicação direta com o Altíssimo, né, com a inteligência suprema, com a consciência cósmica, ou com o que as religiões chamam de Deus, então imediatamente se comunicaram. E nesse momento, então, Uriel veio e disse: olha, vai haver uma batalha dos anjos contra os demônios, ou anjos caídos, né? Nos meus estudos, anjos das trevas, então aqui vamos para um parênteses, né? O líder dos anjos das trevas é Lúcifer. E o líder dos anjos caídos é Satanás. Então, pelos meus estudos, eu cheguei à conclusão que são seres diferentes. Agora, tem muitos teólogos que têm opinião diferente, que vão dizer que é o mesmo ser, etc, etc, etc. Mas eu cheguei a essa conclusão. Então, os trevosos são liderados pelo Lúcifer, que é o líder dos anjos trevosos. Agora, desses anjos trevosos, que são os anjos que se rebelaram contra Deus, tivemos os anjos caídos. E os anjos caídos são liderados por Satanás. Então, pelos meus estudos, são seres diferentes, mas respeitando todos os demais estudos, até as pessoas que acreditam que são os mesmos seres. Então, Uriel veio avisar. E veio avisar Enoque. Olha, o confronto vai começar, porque não é mais possível. O que eles fizeram foi grave demais e chegou num ponto que haverá um conflito, um confronto, uma guerra. Então, os 7 anjos que batalharam foram Uriel, querido diretor divino, Rafael, que vocês conhecem muito como o arcanjo da cura, né? Raguel, Miguel, né, o que combate, né, os demônios,
Suriel, Gabriel, conhecido como anjo da Anunciação, e Remiel. Então foram esses anjos que lideraram aquela batalha contra os demônios naquela época. Portanto, já houve uma batalha entre anjos e demônios no passado na Terra. E tudo indica que ocorrerá novamente na época atual. Ué, mas por que você está falando que vai ocorrer na época atual? O que tem a ver esse texto com a época atual? Por incrível que pareça, o livro de Enoque vai até a época atual. Então o livro de Enoque traz conteúdos que nós só encontramos em Apocalipse, de João Evangelista, que escreveu esse texto maravilhoso no seu exílio na ilha de Patmos. Então, o próprio livro de Enoque chega até a época atual e prevê muitas coisas da época atual. E na época atual, teremos também um novo confronto segundo o Apocalipse, mas também segundo o livro de Enoque. Isso que é muito impressionante. Então, o livro de Enoque é tremendamente revelador. E na minha visão, ou na minha opinião, é por este motivo que foi retirado da Bíblia, porque revelava demais, especialmente sobre os anjos caídos. Agora, os anjos, vamos entender isso é muito importante, têm mais poder do que os demônios. A grande parte das pessoas pensa que é o contrário, mas os anjos têm mais poder que os demônios por vários motivos, mas eu vou dar um motivo mais simples. Pois estão unidos ao Altíssimo. Então, como eles estão unidos à inteligência suprema, então eles têm muito mais poder do que os demônios. E isso reflete também uma questão nossa, humana. Nós sozinhos, né, como seres humanos, não temos tanto poder, não. Inclusive diante dos seres do mal, diante dos anjos caídos, diante dos demônios, não temos muito poder. Só que, unidos a Deus, ficamos numa condição semelhante aos anjos. Quer dizer, eu sozinho não tenho muito poder, mas eu, unido a Deus, naquela frase, eu e Deus somos um, numa união tão forte que eu e Deus nos tornamos um, aí sim temos muito poder, inclusive para combater os anjos caídos, na minha visão, liderados por Satanás e não por Lúcifer. Lúcifer seria o diretor-geral, né, de todos os trevosos, enquanto Satanás é o diretor, o chefe dos anjos caídos nos meus estudos. Sigamos firmes nessa batalha final, ou seja, pelos meus estudos, inclusive, estamos no momento do Apocalipse, que é o Final Conflict, que é a batalha final. E eu trouxe um texto, né, inclusive dos Estados Unidos, da Saint Germain Foundation, especificamente de Uriel. E esse texto revelou que agora estamos na época da batalha final, para que o bem prevaleça sobre o mal, definitivamente, segundo Uriel. Que assim seja, né? Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.